Bom, estas foram as declarações de Aníbal Cavaco Silva. Vamos ouvir o que disse, à época, José Eduardo dos Santos, na qualidade de Presidente da República de Angola. Este é um momento de enorme alegria e emoção, pois a assinatura formal destes acordos consagram o início de uma nova era de paz e de concórdia em Angola. Estou seguro que esses sentimentos, experimentados por todos os angolanos, são partilhados por toda a comunidade internacional que acredita nos valores essenciais da humanidade. Depois de 30 anos de dor, privações e luto, causadas por uma guerra cruel e devastadora, o povo angolano tem a partir de agora a possibilidade de encarar com otimismo e confiança o seu futuro. Nesta hora solene, rendemos sentida homenagem à memória daqueles que sacrificaram as suas vidas para que o país ficasse inteiro e a dignidade e a independência do povo angolano fossem preservadas. Agora ouviremos as declarações do líder da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi. Neste momento solene tenho a subida honra, em nome da UNITA e das forças que eu represento, agradecer muito profundamente o empenhamento do governo português, que conseguiu, com um esforço ingente, trazer o governo da República de Angola e a UNITA não só a uma longa mesa de negociações, mas a conclusão de um acordo que eu considero que vai constituir a base da paz e da democracia no nosso país. Em particular, queria sublinhar a ação do secretário de Estado, Dr. Durão Barroso, que creio que muitas vezes sentiu que não se podia mais avançar, mas persistiu. Também quero louvar aqui a abertura, a flexibilidade do dirigente da delegação do governo da República de Angola, o ministro Lopo Nascimento, assim como o meu vice-presidente Chitunda, que conseguiram ultrapassar entraves para chegarmos até aqui. E vimos um rescaldo. Anselmo. Foi de facto um rescaldo muito breve. O que falhou foi no início dos discursos. É verdade que o áudio não nos apresenta o princípio, mas ali se estabeleceria a diferença. Porque enquanto o presidente dos Santos, no seu discurso, havia esquecido que tinha o seu compatriota, não lhe cumprimentou, não lhe dirigiu palavra, e depois a forma como ele foi lendo o discurso. Simplesmente foi um discurso elaborado com palavras bonitas, a falar para o estrangeiro mais do que o seu próprio convencimento. Ele próprio não tinha confiança. Não tinha confiança. Ele falou sem convicção, porque só leu. E o Dr. Savimbi tinha, de facto, expressado o seu sentimento. E até teve o cuidado de cumprimentar o seu presidente, na altura chamou-lhe assim, e foi citando o Dr. Lopo Nascimento, o engenheiro Chitunda. Portanto, foi falando para os angolanos, para o interior do cerne do problema, em que, de facto, era necessário que se estabelecesse a paz. Mas que eu pude interpretar nas entrelinhas do que era, de facto, o discurso do MPLA, era que o processo fosse válido até a altura das eleições. E foi exatamente o que o MPLA fez. Só foi válido até a altura das eleições. Pouco depois das eleições, vieram as verdadeiras intenções do MPLA de não querer, de facto, partilhar, de não querer conviver com os outros. Daí os conflitos,
ao ponto de cometer aquilo que eu considero um crime de facto inesquecível, inarrável, indivíduos, pessoas, dirigentes que foram para negociar a paz, serem de facto assassinados como foram assassinados. Portanto, nós tínhamos aqui um conjunto de elementos para análise, se o vídeo fosse completo, mas assim, na síntese, é isso que nós esperávamos. Enquanto tinha de facto uma convicção e fê-lo de boa fé, ao outro tinha uma reserva e tinha um sentimento de obrigação, um sentimento de vá lá, fazer só por fazer. E depois aquilo não deu certo, porque esse acordo de Alvor seria a salvaguarda ou a salvação do acordo o acordo de Bicesse era a salvaguarda ou a salvação do acordo de Alvor, uma vez que tinha-se falhado em Alvor. Depois os angolanos entraram numa clivagem, numa guerra impiedosa. Era necessário devolver ao angolano e dar ao angolano aquilo que ele merecesse também, que era o direito à vida, a liberdade, a dignidade, vá lá, viver também como outros povos noutras paragens vivem, o que não foi possível por uma fé da outra parte, e isto sim. E isso nos arrasta, nos persegue até hoje. Não se consegue coabitar, não se consegue dialogar, não se consegue conversar, porque alguém acha que é dono da terra. Isso não é verdade. E para quem vai se encarregar a fazer história, espero que não falhe, porque esses dados são teimosos e amanhã terão que ser de facto revelados, porque as boas intenções foram eliminadas, foram mortas, para sobreviver um interesse que não se consegue justificar. O MPLA sempre esteve de olho posto para o estrangeiro, esteve mais interessado em acomodar estrangeiros, e para isso não lhes interessa a quantidade de angolanos que possam morrer e o país ser entregue à deriva. É isso que está a acontecer. De facto, o Bicesse tem, de facto, alguns elementos que temos que salvaguardar. Esta liberdade que estamos a invocar não é, de facto, aquela que se desejava, mas é o resultado do Bicesse. A democracia, o multipartidarismo e a economia de mercado não é perfeita, mas é o produto do Bicesse. Tudo aquilo que é Bicesse hoje está presente, mas está, de facto, desvirtuado, está adulterado, está, de facto, manipulado, porque alguns sentem-se ainda como perdedores e não querem admitir esta qualidade de perdedor, porque o MPLA perdeu na sua projeção ideológica. O seu princípio foi vencido. E era bom que houvesse, de facto, ideólogos que pudessem explicar aos dirigentes do MPLA o que é que está em causa. Porque, passado 33 anos, hoje temos simplesmente os princípios adulterados, mas no que diz respeito à condição de vida do angolano, nós regredimos, porque ainda naquela altura, apesar do conflito, havia uma margem das pessoas poder se virar, como se diz na gíria, para conseguir manter as suas vidas. Hoje morremos de fome. Hoje morremos de pequenas coisas que nos outros mundos, como dizia o meu colega Kayala, já foram ultrapassados há séculos. Portanto, isso tudo é consequência do orgulho e da petulância dessas pessoas. Eu penso que precisamos de estudar um pouco mais para compreender o fenômeno político. A política é dinâmica e é preciso que alguém um dia pare para refletir, mas quando se insiste no erro, o risco também de cair no erro é maior. E o MPLA penso que está sujeito a este risco, porque já não se consegue emendar, não se consegue, portanto, inverter o sentido, porque eles, quando pegam no poder, pensam que para eles o poder é o fim, quando o poder simplesmente é o meio para a realização da vida da coletividade. Este conceito faz diferença para o MPLA. Portanto, podemos até nós fazermos a crítica. Eu não quero entrar na lei da negação
contra a negação, ou negação da negação, em que o que tinha que ser feito? Mas o espírito, a base, estava lançada. Se houvesse vontade correspondida, se houvesse as partes de boa fé para assinar aquele acordo, o país hoje teria, de facto, uma dimensão que eu não imagino como é que seríamos hoje. Mas como só houve uma parte que estava interessada, a outra parte estava com reservas, porque para ele o poder era o fim, hoje a situação nos trouxe até o ponto que estamos, em que morremos por uma buralização sem sentido. Ok. Pedro Cayala. Bom, Dr. William e caros colegas do painel, quero aqui dizer que em 1991 provavelmente eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, mas a história está lá escrita e foi revisada e continuamos a entender que todo este mal está residido, em primeiro lugar, pelo Dr. Antônio Agostinho Neto, que é o fundador da nação, como ele é atribuído, porque foi a pessoa a qual conduziu de forma errada os destinos desta Angola na celebração da independência do país. E nós temos que ter aqui a coragem de começar a sublinhar as coisas como elas são, chamar as coisas pelo nome que lhes são atribuídos. Não podemos ter a vergonha de escamotear a verdade, de dizer que não houve insultos na proclamação da independência, por isso que houve guerra, uma sequência de guerra até a celebração destes acordos de 1991. Mal este que foi dado a condução ao presidente José Eduardo dos Santos. Primeiro, ao retomar a pasta do presidente da República, sabia totalmente do conflito que deveria ter, porque o seu mentor, que é Antônio Agostinho Neto, assim começou a fazer, por ter atacado a UNITA no Pica-Pau e a FNLA junto ao rio do Kifangondo. Portanto, esta ordem de pensamento, de insulto aos outros partidos, a não consideração da força ou da intelectualidade do outro lado, em pensar a vontade de apenas ele governar, fez com que o acordo de 1991, que são os acordos de cesse, fracassasse por vários motivos. Primeiro, os interesses internacionais estavam na mesa a ser analisados. E como o meu colega nesse aspecto disse bem, na proteção simplesmente do estrangeirismo. E o angolano sempre é relegado à terceira ou à quinta posição. E segundo, podíamos ter aqui levantado a vontade política das duas partes que gladiavam na altura. Estamos a falar da UNITA e do MPLA.